Não, ia mudar de assunto completamente. Pode mudar. Falar de mulheres. Você foi sempre uma batalhadora, né, dos temas da mulher, no sentido mais aberto, defendendo posições muito avançadas com relação à mulher. Já fez livros sobre sexualidade, né? Participou de debates, enfim, ampliou muito esse tema no Brasil. E eu tenho conversado com as mulheres, mães de meninas hoje com 12, 13, 14 anos, e elas se mostram muito pessimistas com relação ao futuro das relações amorosas dessas moças com os rapazes também de 14, 15, 16 anos, porque constata que a grosseria, o machismo não mudou. E elas consideram um pouco assim um fracasso de uma geração de mulheres, né, que não conseguiu influenciar seus maridos e nem conseguiu criar rapazes que convivessem melhor com as meninas que elas cuidam tanto. Você tem alguma noção, alguma ideia de discussão desse tema? Alguma palavra de esperança para essas mães? Eu tenho uma palavra de esperança no seguinte sentido. E aí nem é de esperança, é de solidariedade de geração. Que é o seguinte: nós, a gente da nossa geração, eu me refiro às mulheres, vamos dizer, de 39 a 50 anos, nesse momento. E as de 55 também. Nós pertencemos a uma geração, que é a geração dos anos 60 e da primeira metade dos anos 70, que apostou na utopia. Apostou na utopia da liberdade. Apostou na utopia da liberação. Apostou na utopia da verdade, da sinceridade, da generosidade. E nós fomos colhidas todas pelo vendaval do conservadorismo inglês de Thatcher, o conservadorismo americano de Reagan, o conservadorismo da democracia cristã alemã. Nós fomos colhidos pelo vendaval de uma regressão política que está ligada a essa fantasmagoria chamada o neoliberalismo e que nos apanhou num instante em que nós não acreditávamos que houvesse regressão possível. E houve. Então, eu não acho que é porque nós tenhamos falhado. Talvez nós não tenhamos medido exatamente as nossas forças, talvez nós tenhamos sido muito românticos, não é? Mas a gente não falhou. O que aconteceu é que as forças conservadoras na Europa e nos Estados Unidos foram muito mais poderosas do que nós, né? Mas eu acho que a gente não joga fora de jeito nenhum o que aconteceu nos anos 60 e o que aconteceu nos anos 70. Tudo aconteceu. Teve um salto qualitativo na música, na pintura, na escultura, no cinema, na literatura, na universidade, nas relações pessoais, na descoberta das mulheres. Sabe, foi muita coisa que aconteceu. Talvez esteja um pouco sufocado por esse conservadorismo que domina o mundo nesse momento. Mas eu não acho que esteja perdido, não, de jeito Mais nenhum. uma coisa de mulher, a questão da liberdade sexual e da liberdade de uso do próprio corpo. Você já tocou em temas muito profundamente, temas, por exemplo, como o aborto. E hoje, há um dado mais preocupante. Você falava até há algum tempo atrás que o aborto era uma coisa mais assim da classe C e D, de mulheres mais pobres, domésticas, porque elas se recusavam a entrar no contraceptivo, tipo pílula, que aquilo na cabeça delas era ligado a um sistema de promiscuidade, de prostituição. Mas hoje no Brasil se inaugurou um sistema sem retorno, que é a esterilização, né? Um grande número enorme de mulheres entre 20 até 18 a 40 e tantos anos esterilizadas. Você não acha que o discurso político das mulheres, dos movimentos femininos, teria que aprofundar essa discussão sobre a esterilização e a consequência disso para o futuro do país e tal, que até no momento até serve, porque precisamos de um certo controle da população, mas isso não tem retorno, né? Quando se precisar de nova
novas gerações, quer dizer, um aumento de população não vamos ter. Pois é, Ivan, mas o discurso das mulheres é um discurso contra a esterilização. As mulheres têm batalhado contra isso, né? É um discurso a favor da descriminalização do aborto, a favor da educação sexual e a favor do contraceptivo. Você sabe que essa esterilização é feita em hospitais municipais, estaduais, federais, às custas de INPS. Claro. Médicos cobram por fora para fazer. Claro. Então, essa discussão de esclarecimento das mulheres, né, de utilizar meios temporários de contraceptivo, acho que deveria ser um pouco mais ampliado. Né? Ah, eu concordo com você. Vai haver agora em Bertioga o 10º encontro das mulheres feministas que vão discutir justamente a questão da sexualidade. E esse é um dos temas que está lá. Né? Vão milhares Agora, de mulheres que vão se reunir. Já que a senhora não é candidato, que os candidatos, quando tocam nesse assunto, resvalam bastante, qual é a sua posição objetiva sobre a questão do aborto? É claríssima. Tem que descriminalizar. Segundo, é uma violência. Nenhuma mulher quer fazer o aborto. Nenhuma mulher gosta do aborto. Nenhuma mulher procura o aborto. O aborto é uma coisa dolorosíssima. É um problema físico, é um problema psíquico, é um problema emocional profundo para as mulheres. Então, uma coisa é descriminalizar e outra coisa é o modo como emocionalmente e fisicamente as mulheres se relacionam com o aborto. Mas eu tenho mais uma coisa. Uma das coisas que mais me enfurece, né, quando se discute a questão do aborto, na posição masculina, conservadora, né, é o fato de que, primeiro, não se leva em conta, né, a causa do aborto. Qual é a causa do aborto? Primeira causa, o desespero das meninas e dos meninos diante da ideia de constituir uma relação na qual esteja presente uma criança e para a qual eles não estejam preparados. Segundo caso mais frequente para o aborto, as meninas, empregadas domésticas, comerciárias, secretárias, que são engravidadas pelos seus patrões, que são engravidadas pelos filhinhos da família, que são protegidos, impingindo o aborto nas meninas. É de um machismo atroz uma coisa dessa. Qual é a outra causa do aborto? A culpa que as meninas sentem, porque elas começam a ser culpabilizadas por todo o meio social em função dessa gravidez. É exercida uma pressão moral, é exercida uma pressão econômica sobre elas. Então, eu acho que nós temos que levar em conta que os abortadores no Brasil são aqueles que provocam esse tipo de gravidez nas meninas e nas mulheres. Um outro ponto que eu acho que é uma hipocrisia inaceitável são as condições nas quais as mulheres efetivamente realizam o aborto. As mulheres que têm famílias muito numerosas e que não usam o contraceptivo. As mulheres que vivem em condições nas quais não há exercício de uma medicina possível. As condições sociais as mais difíceis, as condições econômicas as mais difíceis, e em que condições essas mulheres abortam? Elas tentam o aborto doméstico, com gilete, com barbante, com colher. Elas se destroem, elas se matam. Ou as clínicas clandestinas, os verdadeiros açougues, onde os médicos zombam, ferem as mulheres sobre as quais eles estão praticando o aborto. Então você tem toda uma cultura masculina de agressão à figura feminina e que é agredida no momento em que ela está mais fragilizada, que é no momento de uma gravidez que é problemática. Então é preciso enfrentar isso com decência. É preciso descriminalizar, é preciso o contraceptivo, é preciso a educação sexual, é preciso o apoio às meninas, é preciso acabar com esse machismo no qual os homens se sentem no direito de engravidar e não se responsabilizam por essa gravidez e forçam as mulheres ao aborto. Então, há uma série de componentes que precisam ser levadas a sério e possivelmente só as mulheres possam falar disso, porque elas Roberto Komodo.